eu sou professora de psicologia em Taubaté. Vamos ter uma pequena conversa sobre relacionar-se. Relacionar é o que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo, quando eu converso com alguém, quando eu olho para alguém, quando eu sorrio para alguém, o que é que eu estou fazendo? Estou me relacionando com essa pessoa. Algumas das nossas relações são com pessoas com quem vivemos todo o tempo, a nossa família. Outras das nossas relações são com pessoas com quem vivemos uma certa quantidade de tempo, por exemplo, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Outras relações ainda são com pessoas que vemos pouco, como por exemplo, alguém que nos atende em uma loja, alguém que cruza conosco num transporte público, no ônibus, num trem. Não importa quanto tempo gaste a relação, pode ser um instante, podem ser muitas horas, ainda são relações entre pessoas. E é dessas relações que nós nos alimentamos. Muitas das coisas que nós fazemos porque nos relacionamos. Portanto, cuidar das relações, procurar manter boas relações com os outros, é uma atividade essencial para qualquer pessoa. Porém, todos nós temos queixas nas nossas relações. Muitas pessoas se queixam de que a sua família não trata bem, queixam-se que os seus vizinhos não os tratam tão bem, queixam-se que os outros na rua são rudes, são estúpidos, são grosseiros e, portanto, as queixas nas relações são muito frequentes. Quando nós pensamos nas nossas relações, muitas vezes nós nos queixamos dos outros. A primeira ideia é que os outros tinham que ser diferentes para as nossas relações serem boas. Dizendo de outro modo, se minha mãe fosse melhor comigo, eu me relacionaria melhor com ela. Se o meu vizinho me tratasse melhor, eu viveria melhor com ele. Se meu chefe fosse mais gentil comigo, eu poderia ser melhor com ele. Quer dizer, muitas vezes que nós analisamos as nossas relações, nós pensamos em como é que os outros deveriam mudar para nós nos relacionarmos melhor com eles. Entretanto, nós temos muito pouco controle sobre como os outros vão nos tratar. Se algum controle nós temos, é sobre como nós vamos tratar os outros. Então, todas as vezes que a gente se sentir aborrecido porque alguém nos tratou mal, é bom que a gente pense, e eu fiz o quê? Por exemplo, sorrir. Sorrir é um bom exemplo. Sorrir é uma coisa fácil, econômica. É tão fácil dar um sorriso. Mas quantas vezes eu sorrio para os outros? Quantas vezes eu passo pelas pessoas e não me ocupo de mostrar para elas que elas me agradam? Dizer bom dia, dizer boa tarde, dizer até logo. São comportamentos tão simples, tão econômicos. Podemos usar mais isso. Mas se a gente sorrir e disser bom dia e boa tarde, isso vai garantir as boas relações? Não, isso ajuda. É um bom começo, não é uma garantia. Há outras coisas que nós podemos fazer. Uma delas, que é muito importante nas relações, é ouvir. Prestar atenção ao que os outros falam, procurando entender. Quando eu presto atenção ao que os outros falam e acho que eu entendi, ou mesmo que eu tenha dúvidas, uma boa forma de buscar resolver essas dúvidas ou ter certeza que eu entendi é repetir o que a pessoa falou. Mas quando eu estou dizendo repetir, não é uma repetição automática. Isto é, o outro me conta uma história e eu repito essa história igualzinha tal ele me disse para ele. É mais do que isso. É fazer um breve resumo, perguntar se o que você entendeu é de fato o que ele quis dizer. Isto é, se eu procurar ter alguma garantia de que a minha compreensão combina com o que o outro quis dizer para mim, as chances de eu me desentender com ele diminuem bastante. Há outras possibilidades
de eu melhorar as minhas relações com os outros, né? Então eu disse que uma delas é ouvir. Outras delas estão no falar. Procurar falar de uma maneira que aumente a chance do outro me ouvir. Às vezes a gente vê pessoas que começam a falar sem antes ter certeza que o outro está a uma distância que permita escutar. Por exemplo, uma mãe fala com o filho dentro de casa sem ver se o filho está por perto o suficiente para escutar o que ela está dizendo. Se ele não estiver por perto, ele não vai escutar. Se ele não escutar, ele não vai compreender. E ela poderá ficar muito aborrecida por não ser compreendida quando ela simplesmente não foi escutada. Então, ver se o outro está por perto. Ver se o outro está olhando, quer dizer, se ele está prestando atenção em mim. Porque prestar atenção em mim ajuda o outro a me escutar. Depois, falar numa linguagem que o outro me compreenda. Por exemplo, quando a gente fala com crianças, a gente deve dizer de uma maneira que a criança entenda a linguagem da gente. Isso não significa tratar os outros como bobos, significa respeitar aquilo que o outro compreende para que eu seja compreendida. Porque a grande função da minha fala é que o outro me escute. A grande função da minha fala é que o outro me compreenda. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar essa compreensão. E quanto mais compreensão, menos conflito. Quanto menos conflito, mais felizes nós ficamos. Portanto, a base do bom relacionamento está em buscar entender o outro e em buscar ser entendido pelo outro. Não é? Além disso, quando o outro entende a gente, isto pode aumentar o entendimento da gente sobre a gente mesmo. Imagine que eu disse algo sobre mim. Por exemplo, que eu disse que estou com sede. Se eu falo num tom de voz suficiente para o outro me escutar, ele poderá me servir um copo d'água. Se ele me servir um copo d'água, eu, além de matar a minha sede, também sentirei que ele se importa comigo, que ele tem atenção comigo. E se eu sinto que as pessoas têm mais atenção comigo, eu também me sentirei melhor com essas pessoas. Quando os outros me entendem, eles podem falar coisas para mim, porque eu me sinto bem com elas. Por exemplo, imagine alguém que faz muitos pedidos, que toda hora pede algo. Toda hora, me dá um copo d'água, me busca o meu agasalho que eu esqueci lá no quarto, você pode trancar a porta para mim. Toda hora fazendo um pedido, toda hora fazendo um pedido. A pessoa pode me trazer o copo d'água, mas ela também pode me dizer, sabe, você pede muitas coisas para mim e toda hora eu tenho que interromper o que eu faço. Você poderia pedir menos favores? Ficaria mais fácil para eu acabar meu trabalho. Então, todas as vezes que a gente conversa com os outros, além da gente saber mais sobre os outros podem também nos fazer saber mais sobre a gente mesmo. Né? Esse é um convite para você pensar em como você se relaciona. Né? Isso não esgota todas as possibilidades. Certamente, você, se olhar para as coisas que você faz, encontrará vários recursos para melhorar suas relações com os outros. Mas lembre-se, busque você melhorar a sua relação com os outros. Esperar que os outros melhorem a relação com a gente pode ser bastante frustrante, mas investir no modo como a gente se relaciona com os outros pode ser muito recompensador.